acho que hoje a gente veio falar mais para aquela gestante que está no terceiro trimestre da gestação, que está mais próximo do seu parto. A gente sempre alerta a gestante no terceiro trimestre de alguns sinais que devem levá-la para a maternidade, devem levar essa paciente a entrar em contato com o seu médico obstetra e, do ponto de vista da saúde pública, ela deve ir até a maternidade, né? Então, aquela gestante no terceiro trimestre, ela deve ir para a maternidade quando ela perder líquido. Normalmente, quando ela perde líquido, a maioria das vezes ela sente que está escorrendo o líquido pelas pernas, é um líquido quente, sem cheiro, e que molha todo lugar onde ela está. Isso é a rotura das membranas ovulares. Isso pode acontecer antes do trabalho de parto ou durante o trabalho de parto. Então, não necessariamente a bolsa rompe quando ela está em trabalho de parto, e também não necessariamente a bolsa rompe para ela entrar em trabalho de parto. A maioria das vezes a bolsa rompe durante o trabalho de parto. Outro sinal de alerta é perceber se o feto está mexendo ou não. Então é muito importante que a paciente faça uma espécie de mobilograma, né? Ela, pós café da manhã, pós almoço e pós jantar, na primeira hora pós almoço, jantar e café da manhã, o feto deve mexer pelo menos, ter umas 6 movimentações. Então, se ele mexer nessa primeira hora pós refeições 6 vezes, normalmente está tudo bem. Se ele mudar o padrão de movimentação, mexer menos, ela deve comunicar ao obstetra ou ir à maternidade para que ela veja se está tudo bem com a sua gestação. Isso a gente está falando de gestantes no terceiro trimestre da gestação. É uma forma simples de avaliação da vitalidade fetal, mas na modificação precisa ser aprofundado essa avaliação da vitalidade fetal. Outra coisa são os sangramentos. Então, o sangramento no final da gestação pode ser só da dilatação do colo do útero, mas a gente tem os descolamentos prematuros de placenta, tem uma outra doença que chama vasa prévia, tem as placentas de inserção baixa, né, as placentas prévias. Então, se a gestante tiver um sangramento no terceiro trimestre, ela deve ir até o hospital para saber o que está acontecendo, porque pode haver um comprometimento da vitalidade fetal. Então, se romper bolsa, se tiver sangramento, se o nenê diminuir a movimentação, essa gestante deve ir até a maternidade. Outra coisa são as contrações uterinas. As contrações de trabalho de parto, elas são ritmadas e dolorosas. Então, eventualmente, a paciente pode ter uma ou outra contração, que são aquelas contrações de treinamento, são as contrações de Braxton Hicks. São contrações irregulares e normalmente não dolorosas. É claro que isso depende muito do limiar de dor de cada paciente. Mas se ela começar a ter contrações a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, e essas contrações tiverem duração de 30 segundos, 40 segundos, isso é progressivo, e os intervalos começarem a diminuir, essa paciente também deve procurar o seu obstetra e ir até a maternidade para fazer uma avaliação quanto ao nascimento do seu filho. Então é importante esses sinais de alerta, de dor, de perda de líquido, de sangramento e de movimentação fetal. Toda vez que você tiver uma modificação desses tipos de sinais, procure assistência.